Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai abordar mais um pouco sobre os elementos coesivos, alguns pontos simples e bem básicos que, de certa forma, são muito importantes na hora da escrita da sua redação, mas que eu acredito que nem todos os estudantes têm esse conhecimento e, por isso, acabam negligenciando alguns desses pontos na hora da escrita da sua redação. Quem me acompanha desde o início do canal sabe que em alguns vídeos eu já abordei, já falei sobre a importância desses elementos coesivos, que um dos mais usados e mais falados são os conectivos, que é avaliado na competência 4, que justamente tem a importância ou o objetivo de interligar as palavras e as frases a fim de trazer o sentido daquele contexto. Sem esses elementos coesivos é impossível você trazer com mais fluidez ou com mais clareza o seu pensamento para o leitor. Então você precisa sim utilizar esses elementos coesivos. Pode ser os conectivos, advérbios, adjetivos, contanto que seja um elemento coesivo. Mas o que a gente vai abordar necessariamente até o final do vídeo é em relação à repetição e à inadequação coesiva no seu texto, justamente sobre esses elementos coesivos. Muitos estudantes já me perguntaram, Vivian, mas quantas vezes é necessário repetir um conectivo ou até mesmo uma palavra na minha redação para que eu venha perder pontos? Não existe esse padrão quantitativo de repetição, não existe isso na sua redação. O que existe é se essa repetição vai ser prejudicial ou não para o contexto do seu texto. Onde você fez essa repetição, em qual contexto essa repetição foi feita. Então, o que o corretor vai avaliar é isso. Se essa repetição trouxe algum prejuízo ou não para a fluidez do seu texto. De acordo com Aquino, ele vai falar que a sua redação, pelo fato de ser um texto curto, obviamente, uma redação que a gente faz em uma folha, pelo fato de ser um texto curto, qualquer repetição que seja feita, vamos supor, você repetiu um único conectivo 2 vezes na sua linha, em uma mesma linha. Então, obviamente, o corretor ele vai identificar aquela repetição. E o que significa que isso não é um problema. De forma alguma, isso não vai ser um problema. O problema vai surgir quando o corretor for avaliar o seu texto e perceber que aquela repetição deixou a sua leitura um pouco cansativa. E como é que essa leitura ela vai ficar cansativa? Quando o corretor percebe que não tem nenhuma novidade ali, entendeu? Justamente o que vai fazer com que você tenha a pontuação máxima na sua competência 4, que você tenha os 200 pontos na C4, é justamente a questão de um repertório diversificado de conectivos. Então, o que vai deixar a sua leitura cansativa é essa ausência desse repertório diversificado de conectivos ou de algum outro elemento coesivo. É isso que vai deixar a sua leitura cansativa, porque não vai trazer nenhuma novidade para o corretor. O corretor está ali cheio de expectativa no seu texto, esperando que você traga um repertório muito bom, com vários conectivos, com vários elementos coesivos, e ele vai acabar ficando frustrado, porque o que ele está vendo no seu texto é mais uma repetição de elementos coesivos, o que não pode acontecer. Então, se você deixar repetir tantos os conectivos ou algum outro elemento coesivo, por exemplo, um adjetivo ou um advérbio, e o corretor perceber isso, e o mais importante, que é onde está o problema, a sua leitura ficar cansativa, com certeza você vai perder pontos, porque ele vai perceber que você não teve uma certa preocupação em diversificar o seu repertório quando você estava estudando para a prova do Enem. Então, é muito importante que você tenha esse repertório diversificado. Outro ponto que a gente vai abordar nesse vídeo é a respeito da inadequação coesiva. Vivian, o que é isso? Acredito que já está bem explícito quando a gente fala de inadequação. É o uso equivocado de algum elemento coesivo. Eu vou citar um exemplo e na medida que eu for citando esse exemplo, eu vou explicando para vocês mais ou menos como é que ocorre esse uso equivocado. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Vocês já perceberam algum erro aí, né? Esse conectivo aí mais que está destacado para vocês. Mais ou menos eu vou dar uma explicação aqui bem básica e simples para esse vídeo não ficar muito longo para vocês.
O uso equivocado de algum conectivo em uma frase ocorre quando você não tem a preocupação em saber o sentido que aquele conectivo vai estar trazendo para a sua frase. Na maioria das vezes, quando a gente não tem essa preocupação, esse conhecimento, a gente acaba colocando um conectivo em uma frase apenas por beleza, por aparência. Ah, eu tenho essa frase aqui e vou colocar o conectivo mais, né, que tem a ideia de adversidade. Vou colocar um conectivo mais porque simplesmente, na minha opinião, vai combinar com aquela frase. Eu não vou nem me importar se o sentido daquele conectivo é de certa forma distorcer o sentido, trazer uma coisa contrária. Eu não vou me preocupar com isso. Simplesmente eu gostei naquela frase, eu achei que combinou, então eu vou colocar esse conectivo. É aí que surge o uso equivocado, quando você só joga o conectivo por aparência, por pensar que vai combinar com a sua frase, por pensar que vai ficar bonitinho, e não ter essa preocupação quanto ao sentido que aquele conectivo vai estar trazendo para o seu texto, se vai estar distorcendo ou não o seu pensamento. E foi justamente isso que aconteceu nesse exemplo aqui, que foi de uma redação, não, obviamente não foi nota 1000, mas foi de um exemplo de uma redação, acredito que do ano de 2018, que eu trouxe para vocês. A pessoa começou a falar que as pessoas não têm conhecimento sobre como funcionam os algoritmos e sobre o processo de controle de dados na internet. Ao invés de ela colocar esse conectivo mais, que está distorcendo o que ela falou no início, ela deveria colocar um conectivo de adição, porque na verdade ia adicionar e ia complementar o pensamento dela, os argumentos que ela utilizou depois desse conectivo. Então, na verdade, esse mais que ela colocou aí distorceu tudo que ela falou no início, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente, o que é o óbvio, né? Se a pessoa não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos, como consequência, ela vai continuar sendo manipulada. Então, na verdade, ao invés de ela ter colocado esse conectivo mais, sem o i, ela poderia ter colocado um conectivo e, né, de adição, ou algum outro conectivo que fosse indicar também esse sentido de adição, que fosse adicionar algum outro argumento. Então, em relação a esse uso equivocado, vocês sim podem perder pontos, tanto na competência 4, que vai avaliar o uso de conectivos, o uso adequado, a coerência do seu texto. Você também pode perder ponto em outras competências do seu texto, até porque você vai estar prejudicando o sentido daquela frase, o sentido daquele contexto. Então, são outros pontos que você precisa levar em consideração, por favor. Estudantes, o nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que de verdade eu tenha passado com mais clareza o meu conhecimento, o meu pensamento sobre a competência 4 e o uso desses elementos coesivos. Eu espero que de verdade vocês tenham entendido o que eu quis dizer e prestem atenção nesses pontos, por favor. Não esqueça de deixar o seu like se esse vídeo foi muito importante para você, se lhe ajudou. Não esqueça também de deixar nos comentários alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, viu? Você deixou de falar isso, isso e isso. Aí você deixa lá. Vai ser de suma importância não só para mim, como também para as pessoas que acompanham aqui os vídeos, que vão estar de olho nos comentários. E o mais importante, não deixe de se inscrever nesse canal, porque sempre, uma vez ou outra, eu vou estar trazendo vídeos como esse, vídeos muito importantes para você que está nessa reta final e precisa dessas dicas bem minuciosas, mas que são muito importantes. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu, que também tem essas dúvidas e que também está se preparando não só para o Enem, quanto para o SSA e outros vestibulares, que a redação é o mesmo modelo do Enem. Até o próximo vídeo, estudante!